Salve, salve galera! Estamos de volta com mais uma aula aqui do canal Biologia Legal. Nessa aula de hoje vamos estar tratando, sobre a primeira lei de Mendel, conhecida também como lei do monohibridismo. E só lembrando que Mendel é conhecido hoje como o pai da genética moderna, porque foi ele que estabeleceu aí como que as características eram passadas de geração em geração, através de experimentos sistemáticos aí, para desenvolver os seus estudos. A pesquisa de Mendel foi feita em cima da ervilha de jardim, chamada de Pisum sativum, a espécie Pisum sativum. Essa planta foi recomendada para fazer esse estudo por causa que as suas flores eram todas fechadas, então a ervilha sempre na natureza faz a autofecundação, e também a ervilha possuía características bem definidas. Não teria características intermediárias, o que facilitava o estudo das características, além de ter um ciclo reprodutivo muito rápido, em torno de 2 meses aí para ter uma nova geração de ervilhas. Então imagina se eu fosse usar um ser humano, para fazer uma pesquisa aí que vai ter aí 9 meses de gestação. Aqui não, em 1 ano eu tenho várias gerações, então facilita assim a minha pesquisa no caso da transmissão das características hereditárias. O trabalho de Mendel então foi feito com essa ervilha, lembrando que a ervilha tem as flores fechadas, então ela se autofecunda na natureza, ela faz a autopolinização. Mendel, para fazer seu trabalho, cortava as pétalas, e usava aí um pincel para transferir o grão de pólen dos estames de uma planta aí para o carpelo de uma outra planta. Carpelo é a parte feminina aqui, fazendo assim o que? Fazendo assim a polinização cruzada, transferindo misturando as características aí, das ervilhas, o que traria ervilhas híbridas, com características misturadas aí nas próximas gerações. Mendel usou aí basicamente 7 características das ervilhas para fazer sua pesquisa, como a cor da semente, a forma da semente, a cor da vagem, a forma da vagem, a altura do pé da ervilha, a posição da flor e a cor da flor. Aqui tá, as características são bem definidas, bem diferentes uma da outra, não vai ter características intermediárias, então isso facilitou aí o estudo da transmissão dessas características. O primeiro cruzamento que Mendel fez foi um experimento aí com plantas com ervilhas lisas e ervilhas rugosas, e ele, essa primeira geração aqui, ele chamou de geração parental, planta P ou geração P, geração parental. Essa geração parental, vai formar os gametas, que vai possuir os fatores que vão determinar o fenótipo, que vão determinar a característica da planta. Essas plantas, quando são plantadas, vão nascer e vão trazer manifestação dessas características, aqui na geração filial 1 ou F1, E depois Mendel pegou essas características da geração F1, indivíduos da geração F1, e fez o cruzamento, entre elas, e chegou aí à geração F2. Na geração F2, Mendel observou que 3/4 das ervilhas eram lisas e 1/4 das plantas das ervilhas eram rugosas, Então ele falou o que? O que ele chegou à conclusão? Que o caráter liso, no caso, era um caráter dominante, porque quando o caráter rugoso, o fator rugoso estava na presença dele, ele ficava escondido aqui na geração filial 1. Ele só reapareceu na geração filial 2, porque ele vai vir aí, ele vai reaparecer o caráter recessivo quando vir em homozigose. Quando vir em heterozigose com fator dominante, ele não aparece, ele fica escondido. Então, ele fez mais ou menos assim os cálculos, Ele falou que a ervilha rugosa era errinho, a ervilha lisa era errão. Aí surgiam os gametas. Os gametas aqui vai ter a metade da carga genética, então sempre eu teria nesse caso gameta errinho nas ervilhas rugosas e errão na ervilha lisa. E aí surgia o indivíduo, os indivíduos da geração filial 1, que todos eram lisos, ervilhas com a sua superfície lisa. E aí ele foi fazer o cruzamento. Ele pegou os indivíduos, 2 indivíduos da geração filial 1,
tirou os gametas, né, de um indivíduo e do outro e fez o cruzamento, né? Ele usou o quadro de Punnett aqui para fazer o cruzamento e chegou a esse resultado, tá? Então eu tinha aqui uma ervilha errão, que era uma ervilha lisa, a outra ervilha errinho. O errão determina caráter liso, o errinho rugoso, mas o errinho é recessivo, fica escondido, então se manifesta o caráter liso, caráter dominante. Outra ervilha errinho e uma ervilha rugosa errinho. Então o errinho, fator recessivo, quando vem em homozigose ele se manifesta. Então chegou àquela conclusão de 3/4, né, lisa e 1/4 rugosa, no caso aí para esse caráter, né, do fator da semente lisa ou rugosa. Ele usou depois, né, para fazer um cálculo, para fazer o estudo, para ver a cor da ervilha, se a ervilha era verde ou era amarela, né? Então sempre eu tinha no caso gametas, eu tinha no caso na natureza ervilhas puras, sempre iam ter ervilhas do mesmo jeito, ervilhas aqui amarelas, a geração F1 amarela, a geração F2 era sempre amarela. No outro caso, ervilhas verdes, né, a geração parental. Na geração filial 1 sempre ia vir ervilhas verdes, na geração filial 2 sempre ervilhas verdes. Então ele falava que eram ervilhas caráter puro, raças puras de ervilhas. E ele pegou esses diferentes e fez o cruzamento, né? Então ele pegou ervilhas amarelas e ervilhas verdes, puras, né? No caso, geração parental. Então a ervilha verde, amarela, ele falou que ele descobriu que era dominante, a gente vai ver no final que vai ser um fator dominante. Então ele teria aí Vzão, né, como genótipo, e a verde Vzinho. Surgia aí os gametas, Vzão e Vzinho, no caso puros, né? E na geração filha 1, nasceu aí todas as ervilhas, no caso amarelas. Porém o genótipo era Vzão, Vzinho. O Vzão mandava ser amarelo, o Vzinho mandava ser verde. Porém quem é dominante é o Vzão. Então a ervilha continuou sendo verde, né? Então desse caso aqui surgia gametas Vzão, Vzinho. Ele fez novamente o cruzamento, né, de ervilhas híbridas, aí, Vzão, Vzinho, né, da geração filial 1, e aí chegou a esse resultado, né? Chegou a um resultado onde eu tinha ervilhas Vzão na geração filial 2, Vzão, Vzinho e Vzinho. Então ele chegou a uma ervilha Vzão, a uma ervilha, a duas ervilhas Vzão, no caso ambas aqui, né, essas duas primeiras aqui, Vzão e Vzinho, vão ser o que? Vão ser ervilhas amarelas, e a Vzinho era ervilha, a Vzinho era ervilha verde. Então ele teve uma proporção fenotípica aqui de 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde, né? Então chegou à conclusão que a característica amarela era a característica dominante e a verde era a característica recessiva, porque só se manifestou quando veio em homozigose aqui na geração filial 2. Na geração filial 1, o caráter recessivo fica escondido, só se manifesta, né, o caráter dominante. Qual foi a importância aí do trabalho de Mendel? A importância crucial aí da experimentação de Mendel com ervilhas encontra-se nestes fundamentos aqui abaixo relacionados. Os caracteres ou os traços dos pais passam como unidades ou fatores individuais, né? O que Mendel chamava de fatores individuais, que nós chamamos hoje de genes, né? As gerações sucessivas de acordo com a relação aí do jogo do quadro de Punnett. Os indivíduos possuem 2 jogos dos fatores, um de cada, um recebido de um indivíduo e outro do pai. Então um de um pai e outro de outro pai, um de uma planta e outro de outra planta, né? Vai receber metade do fator de cada, do genótipo, né, de cada indivíduo aí no cruzamento. Então não faz nenhuma diferença se qualquer um do caráter for herdado do macho ou da fêmea. Ambos contribuem na mesma maneira, no caso aqui na planta.
Além disso, esses fatores são expressados às vezes e escondidos às vezes, mas nunca vão ser perdidos. Aquele fator recessivo, né, que na geração filial 1 ficou escondido, né, ele não desapareceu, ele estava ali escondido e reaparece na geração filial 2. Cada unidade é passada geralmente aí, mas não sempre, né, independentemente de todas as unidades restantes. Então essas são as importâncias aí do trabalho de Mendel, né? A importância do trabalho de Mendel foi reconhecida somente 30 anos após a publicação de seu papel aí seminal, quando Hugo de Vries em 1900 e William Bateson em 1902, Franz Correns em 1900 e Henrique Scherman em 1901 reconheceram aí o legado de Mendel, né, como o pai verdadeiro da genética clássica. Esses indivíduos aqui, eles fizeram experimentos e chegaram aos mesmos resultados que Mendel tinha tido aí no passado e atribuíram sim a ele, né, essa descoberta. Tá? Eles ficaram aí como apenas pessoas que comprovaram, né, que Mendel estava certo, porém o trabalho de Mendel não havia sido publicado aí, né? Ele só foi ser publicado após a morte de Mendel aí, depois de muito tempo. Essa foi mais uma aula aí, né, no canal Biologia Legal. Não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos nas redes sociais e também de se inscrever ainda quem não se inscreveu. Só lembrando, sempre que você estiver estudando, faça as anotações. Como é um vídeo, aí você pode estar parando, copiando esses cruzamentos, para depois você estar fazendo esses cruzamentos aí, para estar assimilando melhor o conhecimento. Em breve estaremos trazendo mais uma aula aqui, voltada para a genética, sobre a segunda lei de Mendel. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.